Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo me dê a palavra certa agora, para que essa palavra venha ao encontro da sua necessidade, da sua aflição, da sua dor, do seu tormento. Essa palavra venha ao encontro daquilo que você precisa, necessita de forma urgente. Temos falado sobre esse mês, o mês de junho, é o mês da honra a Deus. Na Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos essa campanha do mês inteiro, o mês da honra a Deus. Isso é extremamente importante, extremamente glorioso, extremamente proveitoso, extremamente útil para todos quantos têm juízo, têm ouvidos para ouvir, juízo para obedecer. Porque, veja só que coisa bacana, na oração que Jesus nos ensina a fazer, Jesus diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pronto. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, o Senhor Jesus, já de início, primeiro pedido é que o teu nome seja santificado aqui na terra. Que o teu nome seja santificado. Isso quer dizer que o teu nome seja honrado aqui na terra, como ele é honrado no céu. Isso é fato. O nome de Deus é honrado nos céus, mas na terra ele é completamente deixado de lado. As pessoas preferem serem honradas do que honrarem a Deus. E esse é o problema. Esse é o problema das pessoas. Porque se elas aprendessem a honrar a Deus, em primeiro lugar, o reino de Deus viria, se instalaria dentro dela. O Espírito Santo se instalaria dentro dela. Olha só, Deus fala lá com o profeta, o sacerdote Eli: olha, aos que me honram, eu honrarei. Olha só que bacana. Aos que me honram. Deus garante isso. Ele garante honrar os que o honram, mas também garante desprezar os que o desprezam. Então, é assim, você, eu, qualquer um de nós, seja pastor, bispo, seja um membro, seja atuante na igreja, seja de fé ou não de fé, não importa quem quer que seja, é um ser humano, é uma alma. Então, todos nós temos o poder, a autoridade de honrarmos a Deus ou não. Nós temos autoridade para honrar a Deus ou para honrar o ser humano, honrar as pessoas, elogiar, exaltar, bater palmas, parabéns, você é maravilhoso, etc., para com as pessoas. Infelizmente, o ser humano não pensa muito, ele pensa muito no seu eu, no seu desejo, seus sonhos, suas vontades, suas necessidades, etc. Mas se pensasse um pouquinho só, você já pensou você, presta atenção, já pensou você começar a honrar a Deus
acima de todas as coisas, acima do seu pai, da sua mãe, porque Deus manda: honrai pai e mãe, não é isso? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Quer dizer, é uma lei, uma ordem que vem com promessa, acompanhada de promessa. Honra teu pai e tua mãe. O pai e a mãe é que geraram aquela criatura que deve honrá-los. E o pai e a mãe representam Deus. E o filho gerado representa qualquer um de nós. Então Deus quer que nós o honremos acima de tudo e de todos. Ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, olha só, todo mundo diz que é filho de Deus, não é? Olha só que engano. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Pensa nisso. Você se considera filho de Deus? Então ele está perguntando para você: onde está a minha honra? Se eu o considero meu pai, por isso Jesus ensina dizendo: Pai nosso. Quer dizer, se eu sou filho, se eu estou incluído nesse nosso aí, então a minha obrigação primeira é honrar o meu pai. A sua também. Então ele cobra do sacerdote. Ele fala assim, justamente para o sacerdote: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor, o respeito para comigo, a obediência à minha palavra, a minha honra? Então você vê, minha amiga, que o maior erro do ser humano não são os seus erros, seus pecados, digamos assim, aqueles pecados grotescos, ou que não sejam grotescos, mas são pecado. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Qualquer que seja o pecado, por menor que seja, ele já leva a pessoa para o afastamento definitivo de Deus, a separação de Deus, porque é pecado. Pecado é tudo que contraria o que é santo, o que é puro, o que é verdadeiro. E Deus é puro, Deus é santo, é o santo dos santos. Então, quando a pessoa comete qualquer pecado, ela se separa de Deus. É ela que se separa de Deus, não é Deus que se separa dela, não. É ela que se separa. Mas quando ela é de Deus, ela é filha de Deus, então ela tem obrigação moral, espiritual, de honrá-lo como tal, como Pai. Então, se nós honramos a Deus, Deus vai nos honrar. Se você honra a Deus, você vai ser honrada por Deus. Qualquer que seja a sua necessidade, você pode, presta atenção, você não precisa ser rica, você não precisa ter sabedoria, você não precisa ser uma pessoa inteligente, você não precisa ser uma pessoa dotada de capacidade, talentos, nada disso. Basta você ser o que você é, qualquer que seja você. Você tem condições de honrar a Deus. Ah, mas eu estou doente, eu estou enfermo. Você tem condições de honrar a Deus. Especialmente nesses momentos de dor, de sofrimento, que talvez você esteja passando, honre a Deus. Você vai ver que isso aí vai acabar, porque ele vai honrá-lo. É o que ele promete. Aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Olha, minha amiga e amigo, talvez você pergunte: mas, bispo, como é que eu posso honrar a Deus? Eu tenho que levar uma oferta? Eu tenho que dar meu dízimo? Preste atenção, minha amiga, meu amigo.
oferta e dízimo são um mínimo de honra a Deus. Um mínimo de honras a Deus. Deus quer que nós o honremos. E quando se honra a Deus, se obedece à sua palavra. Quando não se honra a Deus, se vira as costas para ele. Ora, quem honra a Deus, obedece. Mas nem sempre, quando a pessoa obedece, ela está honrando a Deus. Porque os sacerdotes, naqueles tempos, eles obedeciam, porque era a função deles. Eles viviam para isso, eles nasceram para isso, para oferecerem sacrifícios a Deus. Era a obrigação deles. Mas como é que eles cumpriam essa obrigação? Eles cumpriam essa obrigação com amor, de todo o coração, querendo agradar a Deus, ou eles faziam aquilo por obrigação? Tinha que fazer isso, tem que fazer isso. Como é o caso de muitos pastores, infelizmente, muitos bispos, muitos religiosos, muitos oficiais, como eram os fariseus, os escribas e fariseus, que eram hipócritas. Eles faziam o trabalho do templo, mas como que eles faziam? Eles obedeciam, mas como eles obedeciam? O que o coração deles carregava na hora da sua obediência? É a mesma coisa, você, eu. Por exemplo, todo santo dia nós estamos aqui levando a palavra de Deus, tentando ensinar, passar, transferir, dar para as pessoas que querem ouvir, que têm ouvidos para ouvir, aquilo que Deus nos tem dado. Então, como é que eu faço isso? Com que intenção, com qual interesse eu faço isso? Essa é a pergunta. Entendeu, minha amiga? Porque fazer oferta, a gente pode fazer. Ser fiel nos dízimos, a gente faz também, deve fazer. Mas com que coração nós o fazemos? Você já subiu no altar? Quantas vezes já fez ofertas, já sacrificou? Quantas vezes? Mas como é que estava o seu coração naquele momento? Nós temos conhecimento, testemunhos de que pessoas no altar resolveram seus problemas completamente, 100%. Entraram na hora, subiram no altar uma vida, quando desceram do altar eram outra pessoa. Nasceram de novo. O altar lhe deu vida. Mas outras não. Outras passaram pelo altar, fizeram suas ofertas, deram seus dízimos, cumpriram seus votos, mas não aconteceu nada. Fala a verdade. Vamos falar a verdade, vamos colocar os pingos nos is. De quem é a culpa? A culpa é de Deus? Você fez tudo que tinha que ter sido feito, mas não aconteceu nada, não houve resposta. Você, supostamente, teoricamente, você honrou a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, mas o que tinha dentro na sua alma, no seu coração, quando você fazia aquilo? O que tinha? Lembra quando Jesus fala, quando trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar. Não no altar, deixa diante do altar, na frente do altar. Volta, vai lá se reconciliar com teu irmão e depois volta e faz a tua oferta. O que quer dizer? A oferta não presta. Presta atenção que eu vou dizer para você.
nenhuma oferta, nenhum dízimo serve para Deus se o coração está amargurado, triste, ou aborrecido com o seu irmão, ou não quer perdoar. O que você acha? Você acha que Deus vai aceitar a sua oferta, os seus dízimos? É isso que Deus está falando para aqueles sacerdotes, e está falando para você, para mim, para todos nós. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo, o meu temor, a obediência? Minha amiga, meu amigo, deixa eu contar para você uma história que aconteceu com Moisés. Moisés, você sabe quem Moisés foi, um homem, poxa, o servo de Deus. Deus o chamou de servo, meu servo Moisés. Moisés era um servo, mas quando Deus o mandou fazer sair água da rocha, tocar na rocha de Meribá, lá nas rochas de um lugar chamado Meribá, Moisés, irritado com o povo, com a rebeldia do povo, ele e o seu irmão Arão, irritados, pegou a vara, o cajado, foi lá, diante de todo o povo, e disse assim: por acaso vai sair água desta rocha? Em outras palavras, estou falando aqui nas minhas palavras, e bateu 2 vezes na rocha. Aí o que aconteceu? As águas saíram. A água sustentou todo o povo, saciou a sede de todo mundo. Mas Deus se aborreceu com ele. Deus foi insultado por ele, porque ele não obedeceu a palavra de Deus na sua íntegra. Ele bateu 2 vezes na rocha. Não foi isso que Deus mandou fazer. Deus o recriminou, porque ele não honrou a Deus diante do seu povo. Deus fala: vocês não me honraram, vocês não me santificaram diante do povo. Então, Deus não os permitiu entrar na terra prometida. Nem Arão, muito menos Moisés. E era amigo dele. Era servo dele, melhor dizendo. Então, amiga e amigo, Deus quer ser honrado por você. Não é honrá-lo por obrigação, não é honrá-lo por imposição, não é honrá-lo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar a minha oferta, eu tenho que dar o meu dízimo. Não faça isso, minha amiga, meu amigo. Não faça isso. Veja só o que Jesus fala. Ele fala para os fariseus, os escribas e fariseus. Escribas eram os que copiavam a Bíblia, copiavam. Antigamente não tinha impressora, então eles tinham que copiar na mão, os escribas. E os escribas e fariseus hipócritas, disse Jesus. Ele disse assim para eles: olha, presta atenção, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Em outras palavras, o que é maior? A sua oferta ou o que você carrega dentro do seu coração para o altar? O que é mais importante? O que você traz nas mãos e coloca no altar físico ou o que você traz dentro do seu coração? Você está entendendo onde o espírito da coisa? Jesus disse outra vez: insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que é mais importante, minha amiga, meu amigo? Presta atenção. O que é mais importante? O seu corpo
ou a roupa que você veste? Está entendendo? O que é mais importante? A sua alma ou as ofertas que você oferece no altar de Deus? Deus vê a sua alma. Deus vê a minha alma, vê a nossa alma, o que tem dentro de nós. Não adianta a gente querer fingir, enganar, porque Deus não se deixa enganar. Deus jamais vai se deixar levar pelo que nós apresentamos para Ele fisicamente. É claro que quando você tem um coração rendido, um coração entregue, veja como aconteceu com Ana, que nós lemos ontem, esses dias. Ana derramou a sua alma no altar. Ana derramou o seu coração diante de Deus. Foi sincera, transparente. A sua oração não foi ouvida. As palavras não saíram da sua boca apenas se viam os sinais. Ela falando, mas ninguém ouvindo. Somente Deus, ela e Deus, estavam a ouvir a sua oração. E ela, com pureza, com sinceridade, ela disse: meu Deus, se o Senhor, com muita humildade, se o Senhor olhar para a condição da tua serva e me der um filho homem, ela foi específica no seu pedido. Esse filho homem, eu vou consagrá-lo como oferta viva no teu altar. Ele vai estar sempre no teu altar. Não vai se passar navalha na sua cabeça. O cabelo dele vai crescer indefinidamente, porque ele vai te servir por todos os dias da sua vida. Quer dizer, Ana estava tão certa de Deus estar ouvindo a sua oração, vendo a sua aflição, a sua amargura, que ela já determinou quando fez o voto. Está aqui, o Senhor me dá esse filho. E esse filho tão almejado, tão desejado que eu quero, eu vou entregá-lo no altar para o Senhor, para ele te servir. E, de fato, só não entregou a criança enquanto ela estava dando de mamar para ele, mas quando foi desmamado, ela levou a criança e colocou no altar. E veio ser o grande profeta Samuel. Então, amiga e amigo, Deus honrou Ana. Depois ela teve 5 filhos. 3 filhos e mais 2 filhas. Quer dizer, ela foi honrada por Deus. Deus a honrou. Quando se fala no profeta Samuel, quem foi a mãe de Samuel? Foi Ana. Quem foi seu pai? Eucana. Mas quase não se fala no Eucana, se fala na Ana, não é verdade? Pois bem, veja, às vezes a pessoa obedece a Deus por obrigação. E aí, essa obediência fica a desejar. Porque o seu coração está em outro lugar. Não adianta, amiga e amigo, você colocar o físico no altar e deixar o espiritual, o sentimental, o coração, a sua alma do lado de fora. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Honre a Deus com o que você é, com o que você tem. Honra a Deus. Se você não tem nada, mas você carrega dentro de si uma gratidão. Meu Deus, eu não tenho nada.
Sou pobre, 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 mas eu ofereço a minha alma, minha vida, meu coração, o meu corpo para ser morada do Senhor Espírito Santo. Aí, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa faz essa oferta, essa dedicação da sua vida no altar, rendida a Deus, sirva-te de mim, faça de mim o que o Senhor quiser. Então Deus desce e lhe dá o Espírito Santo. Deus vem e honra essa pessoa com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior honra de Deus para conosco. Você sabia disso? Mas muitas pessoas não recebem. Bispo, por que eu não recebi o Espírito Santo? Porque você ainda não honrou a Deus. Essa é a resposta. Se você o tivesse honrado, você teria recebido. Quando você honrar a Deus, você vai receber o Espírito Santo. Então, esse mês é o mês da honra a Deus. Em outras palavras, é o mês da descida do Espírito Santo. É o mês em que Deus vai descer sobre aqueles que, por acaso, não sabiam que tinham que honrar a Deus a partir do seu próprio coração, da sua alma. Honra a Deus e você vai ser batizada com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é a maior honra de Deus para conosco. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quer dizer, ela foi selada, carimbada. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de Deus dentro da gente. E quando você tem isso, minha amiga, o mundo se torna um grãozinho de mostarda, nada mais do que isso. O mundo se torna insignificante. Mas é isso aí. Se você quer ser honrada, honre a Deus. Primeiro você tem que honrá-lo. Não espere que ele venha honrá-lo, para depois você honrá-lo. Não. Primeiro você honra a Deus. E a obediência é a honra a Deus. Quando você honra a Deus, você obedece. Nem sempre quando a pessoa obedece, fique certo disso, nem sempre as pessoas que obedecem, como era o caso dos sacerdotes, estavam honrando a Deus. Por isso, Deus falou que ia jogar as suas ofertas como excremento na cara deles, que não servia para nada. Minha amiga e amigo, aprenda isso. A sua vida depende só de você, não depende da igreja, não depende da religião, não depende do bispo, do pastor, de ninguém, depende de você. Se você honra a Deus, Deus vai honrar você. Não interessa onde você estiver, se você estiver no deserto, honra a Deus lá no deserto, Deus lá no deserto vai fazer fluir uma vida, vai fazer da sua vida um oásis. Você vai ser abençoado. Esse é o segredo. Jesus disse que o que é mais importante? O ouro que cobre o interior do templo ou o templo? Quem é mais importante? É claro que é o templo. O templo é que santifica o que está dentro do templo. O que é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, não fique pensando que a oferta ou os dízimos são o mais importantes na Igreja Universal do Reino de Deus. Quem pensa assim tem maus olhos, é malicioso, com certeza. O mais importante não é o ouro, nem a oferta do altar. O mais importante é a sua vida. Se você é a oferta viva no altar de Deus, se a sua alma, o seu coração, o seu ser é entregue 100%,
você pode ter certeza que ele vai te honrar. Não tem ninguém que possa impedir. Não tem diabo, não tem olho grande, não tem inveja, não tem adversário, inimigo, não tem o diabo, não tem nada. Nada pode impedir de você ser honrado por Deus. E quando ele honra, ele honra. E todo mundo vê que ele te honrou. Graças a Deus. Vá na igreja hoje com esse espírito. Vá, qualquer que seja a sua igreja, outra denominação, não importa. Você vai no altar de Deus, vá com esse espírito, coloque, derrame a sua alma no altar. E o altar vai derramar do espírito do altar sobre você. Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.